É sempre uma responsabilidade muito grande quando ousamos falar sobre a doutrina espírita, né? É sempre muita responsabilidade. E nessa noite nós vamos falar, em nome da doutrina espírita, sobre o tema perdão, auto-perdão, libertando-se das mágoas e culpas. Eu ainda insisto que é sobre a ótica da doutrina espírita, porque é completamente diferente daquela ótica que nós vemos trazendo em várias reencarnações. É outro entendimento. E a doutrina espírita nos favorece nesse sentido. Essa doutrina libertadora, a gente sempre ouve falar que a doutrina espírita é libertadora, né? Ela fala da nossa destinação, ela fala da nossa origem, da nossa trajetória, e ela fala também onde iremos, alcançaremos a plenitude. O perdão é um dos temas mais comentados no Evangelho de Jesus. Em todos os ensinamentos de Jesus, o perdão está presente. E ele é um conceito muito explorado. E é muito importante que a gente compreenda. O perdão, ele é tão importante para a nossa compreensão que ele foi deixado na oração que o Mestre nos ensinou quando nós queremos conversar na intimidade com o nosso Pai. E lá nós pedimos na oração que o Pai nos perdoe, assim como já somos capazes de perdoar os nossos semelhantes. Então, tamanha é a importância da compreensão do perdão. E o que o perdão pressupõe? Vamos compreender bem essa palavra. O perdão, ele pressupõe culpa, erro e pecado. Culpa, erro e pecado. Essa culpa que nós sentimos, ela muitas vezes, ela vem instalada de outras experiências vividas. E ela está esculpida no nosso inconsciente. E isso aí tudo é resultado de um pensamento judaico-cristão. Por isso que é importante que a gente conheça bem a origem da culpa, da punição e do erro. Quando o cristianismo ele foi tomado pelo catolicismo e mais tarde derivou-se em outras religiões cristãs, essa distorção, pecado, culpa e punição, ela foi se evidenciando, ao ponto de chegarmos em algumas religiões atuais, onde ela utiliza um puritanismo excessivo das fragilidades humanas, essas distorções ficam mais evidentes ainda. E durante séculos, essas distorções, essas manipulações de consciências, com o objetivo principal do domínio das massas, vem imperando, principalmente dentro da cultura ocidental. Então, nós, do Ocidente, estamos ainda mais sujeitos a todo esse processo, pelo desvirtuamento que aconteceu do próprio cristianismo. E aí, dentro desse processo todo, o que nós assistimos em tantas experiências vividas e estudado na história, presente no inconsciente coletivo? Impiedosos apedrejamentos, práticas perversas, quantos olhos foram queimados com brasa, tudo em nome da culpa, do pecado, quanta crueldade e quanta exploração emocional. Aí, quando a humanidade começou a dar sinais de um pouquinho mais de consciência, um pouquinho mais de conhecimento e desenvolvimento intelectual, surgiu a doutrina espírita para nos libertar. A doutrina espírita ela veio para libertar as nossas mentes. A doutrina espírita veio para retomar a pureza doutrinária de Jesus. E aí nós deparamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. O item 12, ele fala com muita precisão
daquela passagem que todos conhecemos sobre o apedrejamento da mulher apanhada em adultério. Isso aí todos nós já conhecemos. E essa mulher, de uma forma bem reduzida, só para a gente retomar, ela foi colocada diante de Jesus. E os judeus, como sempre, querendo colocar Jesus numa situação muito difícil, perguntou a Jesus o que fazer diante daquela situação. Porque, de acordo com a lei mosaica, ela deveria ser apedrejada. Jesus, com muito amor, com muita sabedoria, com muita calma, ele respondeu: aquele entre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Quer dizer, foi de um brilhantismo e de uma sabedoria de resposta, porque ele nem foi contra os a lei vigente e também não suscitou ninguém a fazer nada que ele pudesse depois se responsabilizar. Ele deixou na mão de cada um. E, de acordo com o que nós aprendemos, o que aconteceu? Os mais velhos saíram primeiro. Pressupõe-se que porque os mais velhos, fazendo um exame rápido de consciência, é o que tinham acumulado mais erros e mais pecados. Finalmente, só restou Jesus e a mulher adúltera. Aí Jesus pergunta: onde estavam aqueles que te acusaram? E a resposta: se foram, Senhor. E o mestre, o único com autoridade moral para condenar por ser isento de erros, ele diz: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. É considerada essa passagem do hino ao perdão. Então, não seria possível a gente falar e refletir sobre o perdão sem recorrer a essa passagem de Jesus. Na mesma experiência, Jesus, ele primeiro ensina o perdão para com os nossos semelhantes, quando ele coloca as pessoas presentes que, se alguém tivesse sem pecado, que atirasse a primeira pedra. Então, ali foi um ensinamento imenso sobre o perdão para com os semelhantes. E no mesmo ensinamento, quando ele ficou só com a mulher, ele ensinou sobre o auto-perdão. Então, na mesma passagem, ele falou sobre o perdão e falou sobre o auto-perdão. Quando ele diz vá, ele quer dizer segue e não peques mais. Ele está convidando para que ela mude a sua conduta, para que ela mude o seu roteiro, realize a sua autotransformação, que tanto a doutrina espírita nos convoca. Então, a doutrina espírita ela veio ressignificar esse culto da culpa e da punição. A doutrina espírita nos convida para essa aquisição da paz íntima. Esse é o convite atual que nós recebemos diariamente e que nos reconciliemos com os nossos adversários. E quem são esses nossos adversários? Onde eles se encontram? Pelos ensinamentos do Mestre, eles são os nossos tormentos, os nossos conflitos, que resultam em doenças físicas e mentais, tão combatidas nas eras atuais, no momento que nós estamos vivendo. E essa renovação interior, a qual Jesus convida a mulher, e a qual a doutrina espírita nos convida, ela vai nos garantir o equilíbrio, o bem-estar e a saúde. Isso, na verdade, nada mais é do que a aquisição do reino dos céus na terra transitória. Olha que interessante. Nós podemos adquirir, sim, essa felicidade nessa terra transitória, se nós buscarmos por esse equilíbrio, por esse bem-estar. Por ser uma doutrina consoladora, o Espiritismo nos orienta a desenvolver uma atitude de aceitação. É muito importante que a aceitação ela não tem nada a ver com acomodação. Muito pelo contrário. A aceitação é ativa. E nós vamos conversar aqui como faremos aceitarmos ainda as nossas deficiências, compreendemos que nós estamos a caminho. E essa aceitação é que ainda nos olhemos
e verifiquemos as nossas deficiências, que corrijamos os desvios de rotas, que reconhecemos que ainda nos equivocamos todas as vezes que nós queremos demonstrar falsas virtudes. Nós cometemos equívocos. E quando não nos aceitamos, nós começamos o julgamento, nos condenamos e nos lançamos a uma prisão. Essa é a palavra correta quando nós trabalhamos esse processo de culpa. É como se nós engaiolássemos as nossas mentes e nós estivéssemos presos numa prisão. E aí, numa prisão, a gente não tem energia para reparar aquilo que precisamos reparar. Então, a culpa, ela nos adoece. Primeiramente, a culpa, ela adoece a nossa alma. E a nossa alma é que alimenta o nosso espírito, que alimenta o nosso corpo físico. Então, posteriormente, nós adoecemos também do corpo físico. Que consequências trazemos de tudo isso? O câncer, as alterações metabólicas, as perturbações de sono, depressão, transtornos mentais, até o suicídio. Então, quando nós cometemos um erro, e poucos de nós se encontram fora dessa possibilidade, nós podemos auto-julgar, auto-condenar e auto-punir. Alguns de nós desenvolvem o sentimento de auto-piedade. Esse aí é mais complicado ainda, porque ficamos nos sentindo vítima de tudo e de todos. Culpa e desculpa, elas simplesmente atestam a nossa inferioridade. Coloca-nos em atitude improdutiva, irresponsável diante de um erro praticado. Entretanto, assim como estamos sob a ação da lei da gravidade, todos nós também somos regidos pela lei de causa e efeito. E todos os erros praticados, lembremos-nos dele ou não, tenhamos cometido nessa encarnação e encarnações pretéritas, eles precisarão ser ressarcidos. E como deveremos agir após a tomada dessa consciência, desse erro praticado? Não importa se esse erro que nós praticamos, se nós infringimos a lei, se ele foi por ignorância, ou se for por desprezo ao que é correto, violando a lei de amor. O que importa é que somos devedores de alguma lei que foi infringida. Nós podemos tomar 3 atitudes diante desse fato. Nós podemos o processo do culpismo, o processo do desculpismo ou da ação responsável. A gente vai falar brevemente sobre eles. Então, vamos supor que cada um de nós, a cada reencarnação, nós recebemos do Senhor um canteiro muito fértil para plantarmos flores durante toda a nossa vida. Então, cada um de nós, a cada encarnação, recebe do Pai um canteiro fértil, onde nós temos a tarefa de plantar um belo canteiro. Nós já nascemos com a semente das flores, mas, ao invés de plantá-las, arranjamos sementes de espinhos e as semeamos, enchendo muitas vezes os nossos canteiros de espinheiros. Dia virá, numa tomada de consciência, que olhando para trás, nós assistiremos todo o espinheiro que nós construímos. E nós podemos assumir diante dessa postura 3 atitudes. O culpismo, que foi comentado, ela é fruto do remorso. Nós vamos olhar toda aquela quantidade de plantação de espinhos e nós vamos ficar com remorso de não ter plantado as flores que deveríamos, nós vamos nos condenar e nós vamos nos deitar no chão e vamos rolar sobre os espinhos e vamos nos ferir, vamos sangrar e vamos nos machucar. Dessa forma,
nós achamos que estamos nos punindo. É uma analogia a quem vive sofrendo o processo de remorso e de culpa. Podemos também, diante desse fato, trabalhar no processo do desculpismo. É uma outra alternativa. No desculpismo, nós acomodamos a nossa consciência. Nós diremos que aquela semente de espinho foi trazida pelo vento, que a gente não viu quem plantou. Não fomos nós, mas alguém plantou. Então, nós não temos nenhuma responsabilidade do fato. E aí, nós podemos também assumir outra postura, que é a postura da ação responsável. Essa é a postura que a doutrina espírita nos convoca. Na ação responsável, ao perceber o espinheiro, nós assumimos que fomos nós que plantamos. Nos arrependemos do fato. Mas quando isso acontece, nós olhamos para dentro de nós e percebemos que as sementes de flores ainda estão lá, depositadas, aguardando o despertar das nossas consciências para o plantio. A grande tarefa, a renovação interior, retirar um a um dos espinhos e plantar uma flor no lugar. Então, essa é a nossa tarefa. É uma tarefa trabalhosa, individual e intransferível. Construir a nossa própria felicidade é algo trabalhoso. Ela requer disposição, ela requer fé em nós e ela requer fé na vida. Diante de cada ação equivocada, cada experiência infeliz, façamos o questionamento reparador. Qual o aprendizado que essa experiência vem nos trazer? Já somos capazes de observar dentro de nós e escolher a flor que queremos plantar dentro de um universo riquíssimo de sementes, que são as nossas virtudes? Precisamos aprender para nós mesmos, dizer todo dia para nós mesmos: vá e não peques mais. Aprender a nos auto-perdoar irá nos ensinar a perdoar os nossos semelhantes. A tarefa começa dentro de nós. Quem é extremamente rígido consigo mesmo, certamente o será para com os outros. Alguns dos ensinamentos do Mestre, dentre tantos que nos foi deixado: não julgueis para não seres julgados. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Com a mesma medida que medirdes, será medido. Perdoar não até 7 vezes, mas 70 vezes 7. O convite é que coloquemos muita energia na retirada dos espinhos, que plantamos fruto da nossa ignorância. Cada ignorância e cada equívoco é um espinho que foi plantado por nós. E a nossa tarefa é retirá-los um a um. Diante dessa consciência desperta, cultivar a semente das flores que já possuímos. Nós possuímos muitas flores. Algumas já em desenvolvimento, outras ainda adormecidas, que são as nossas virtudes. A nossa tolerância, o nosso respeito, a nossa alegria, a nossa humildade, o nosso altruísmo. Dentre essas sementes, nós também precisamos desenvolver a compaixão. Primeiramente, a autocompaixão, aceitando o ser humano que ainda somos. Nós somos seres humanos em trânsito, caminhando entre erros e acertos. No nosso caminho, nós caminhamos entre flores e espinhos. Isso é uma realidade que o ser humano carrega. Desenvolvendo a autocompaixão, nós vamos ter compaixão também para com os nossos semelhantes. Lembrando sempre que cada um faz o melhor que pode com as ferramentas que tem. Quando carregamos mágoas por termos sido ofendidos, enganados, humilhados, talvez estejamos concordando em carregar um fardo desnecessário para as nossas vidas. Talvez estejamos fragilizados e acolhemos a parte escura do outro, e de tal forma nos algemamos ao ser em desequilíbrio.
Estar atentos aos comportamentos do nosso entorno nos dá a possibilidade de não aceitarmos agressões, desrespeitos, não nos ferirmos pelos espinhos que o outro decidiu disseminar. Nós precisamos nos proteger desses espinhos. Não precisamos aceitá-lo como um presente que não queremos. Quando não acolhemos, quando não aceitamos as provocações, os atos infelizes, nós estamos nos protegendo. Obviamente, as experiências negativas da nossa existência, elas devem passar pelo crivo da razão. E qual é a medida desse crivo? Sempre as leis divinas. Caso sejam transgredidas pelo outro, façamos o uso da compaixão. E não deixemos que a infeliz ocorrência passe a fazer parte do nosso cardápio evolutivo. Caso essas mesmas leis sejam transgredidas por nós, mesmo lembremos do nosso DNA. Somos filhos diletos do Criador, que confiou tanto em cada um de nós e que nos deu a responsabilidade para cuidar do jardim da nossa existência. Ao outro, só nos resta o perdão. A nós, o dever de refazer o caminho. Aqui nós vamos finalizar, então, a nossa reflexão sobre o perdão. E eu desejo, do fundo do meu coração, que ao encerrar essa encarnação, cada um de nós aqui presente seja capaz de olhar para trás e ver que lindo canteiro florido foi capaz de construir. E também que a cada dia, no momento da intimidade com o Pai Criador, seja capaz de, a hora de que peça, perdoe as nossas deficiências, assim como nós somos capazes de perdoar os nossos semelhantes. Então, meus amigos, o perdão é algo libertador. Depende de cada um de nós. O uso consigo mesmo e o uso com o seu semelhante.